Eu sou Fernanda Santana e começa agora o Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Sol com patrocínio da Prolabos. Hoje vamos falar sobre vacinação, um dos pilares mais importantes da saúde pública. Você sabia que ao se vacinar está protegendo não só a si mesmo, mas também toda a comunidade ao seu redor? Para essa conversa esclarecedora, estamos recebendo duas profissionais da área de saúde do município de Araruama, Carolina de Araújo Barbeiro, superintendente de Vigilância em Saúde, e Débora Casagrande, coordenadora do programa de imunização do município. Sejam muito bem-vindas ao Podcosta. Muito obrigada, bom dia a todos. Quero agradecer por estarmos aqui e falar de um assunto tão importante, né? Que é a vacinação, que é um pilar, né, da saúde e que gera proteção para toda a população. Muito obrigada. Eu queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho de como é para vocês trabalharem na área da saúde. Então, eu sou enfermeira de formação, já tenho 20 anos de formada, já trabalho no município, já tem quase 20 anos, né? E hoje eu sou superintendente de Vigilância em Saúde, superintendente da Saúde Coletiva, que é o melhor para dizer que as pessoas conhecem mais. E dentro da Saúde Coletiva a gente tem, além da imunização, né, do Programa Nacional de Imunização, a gente tem outros programas, tem as vigilâncias epidemiológicas, vigilância sanitária, vigilância ambiental. Então, para a gente é um privilégio estar aqui. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, à prefeita Daniela Soares, por me proporcionar estar hoje, pela confiança de estar hoje nesse cargo, de ser superintendente, ao meu secretário, Fabrício Veloso, por também ter essa confiança em mim, por estar levando essa vigilância, essa saúde coletiva que é tão importante para o nosso município. Débora, se apresenta para a gente também. Bom dia, me chamo Débora, também sou enfermeira de formação, tenho 12 anos de formada e 11 de prefeitura também, né? A gente está há bastante tempo, né, Carol? Estou na coordenação de imunização há cerca de 2 anos e é o que a Carol falou, nós somos parte integrante da saúde coletiva e é muito importante a divulgação da imunização, a divulgação da saúde coletiva, porque ali a gente desenvolve diversos tipos de trabalho que vai refletir para o município inteiro. Os programas ali desenvolvem várias ações e a imunização é uma dessas ações que a gente faz ali todo dia. Isso aí. Carolina, eu queria que você falasse qual a importância da imunização estratégica para poder a gente manter a saúde da população. Perfeito. Então, hoje a gente já está no terceiro dia D, vamos botar assim, né? A gente hoje tem vacina da influenza, que hoje é a principal que a gente está falando. Em todos os nossos postos de saúde, todos os nossos postos têm a vacinação no horário de 8 da manhã às 16 horas. Então, todos os postos têm vacina nesses horários. E hoje a gente trabalha com estratégias, através de estratégias que dias D. Então, nós fizemos em maio, nós fizemos em junho e estamos fazendo em julho também ações estratégicas para que a população possa ter mais adesão a essa vacina. Então, quando eu falo uma adesão maior, porque quando eu faço uma vacinação à população em geral, e quando essa população faz essa adesão, eu consigo alcançar aquelas pessoas que não podem hoje tomar vacina. Porque quanto mais pessoas estão vacinadas, menos vírus espalhado eu tenho, né? Então, eu falo da vacinação de rebanho, né? Daquela vacinação completa. Porque existe hoje a vacinação da gripe, da influenza, ela pode ser acima de 6 meses, né? Da criança acima de 6 meses. Só que aquela criança com menos de 6 meses, ela não pode tomar. Um paciente que tem alguma contraindicação, porque ele é alérgico a algum componente da vacina que eu não pode tomar, ele fica mais suscetível. Então, quando eu tenho essa vacinação de rebanho, eu tenho essa vacinação completa da população, eu tenho menos vírus espalhado. Então, eu tenho essa vacinação mais completa e mais rebuscada também para a população. Débora, você pode explicar para a gente qual a importância, por exemplo, dentro de uma casa? Por exemplo, esses pais se vacinarem, de que forma que eles estão protegendo aquele bebê que, por exemplo, não pode ainda se vacinar? Como que isso funciona no organismo da pessoa? O que acontece? A vacina, ela vai ser estimulada pelo organismo através do nosso sistema imunológico. Então, quando eu tomo uma vacina, eu estou tomando um fragmento daquele vírus inativado. Quando a pessoa não pode se vacinar, ela não tem essa defesa, porque o nosso corpo ele vai fazer defesa a partir do momento que ele vai ser ativado pela vacina.
Quando um exemplo, uma casa com 5 pessoas. Se 5 pessoas se vacinarem, todos ali vão estar protegidos. Mas se eu tiver 3 vacinados, o vírus ele vai ter menos chance de se instalar ali naquela casa. Então, aquelas 2 pessoas que não podem se vacinar, ou por falta de... ou prematuridade, às vezes é um bebê prematuro, ou uma imunodeficiência, tem alguma doença que não pode vacinar, ela vai estar protegida por conta da barreira que vai ser instalada ali pelas outras pessoas que se vacinaram. E assim funciona também, barreiras de município, estado, quanto mais pessoas se vacinam, mais barreira a gente vai criar e menos aquele vírus vai se instalar. Quanto menos ele se instala, menos ele se propaga. Aí é quando a gente tem aí essa... conscientização da população e esse vírus vai diminuir a incidência de doenças, vai diminuir os casos graves dessa doença da influenza, no caso, né? Mas é basicamente assim, quanto mais a pessoa se vacina, mais ela protege a comunidade também. Carolina, quando a gente fala da vacina da influenza, é a vacina que a gente chama vacina da gripe ou elas são 2 vacinas separadas? Não, é a vacina da gripe. E é importante a gente falar que essa vacina, todo mundo fala, mas eu tomei o ano passado, eu preciso tomar esse ano de novo? Sim, é importante, porque o vírus ele faz uma replicação muito rápida, né? Então ele tem uma mutação muito rápida. Então todo ano essa vacina ela vem diferenciada e esse ano ela veio diferente realmente, ela vem com cepa diferente. Então a vacina que a pessoa tomou ano passado, ela é diferente desse ano. Então esse ano a gente tem a diferença, que a gente tem a cepa, né? De H1N1, H3N2 e a influenza B. Coisa que a gente não tinha o ano passado. Então, é importante realmente se vacinar-se esse ano também novamente, por mais que tenha vacinado ano passado, por conta dessa cepa diferente. Débora, eu queria que você falasse com relação à vacina da gripe, quando a gente fala de terceira idade. Qual a importância dela na terceira idade e se, por exemplo, o idoso ele está gripado já, ele deve ir, porque ele às vezes fica nessa preocupação, poxa, eu já estou gripado, vou esperar essa gripe passar para ir. Como que funciona esse cuidado? No caso do idoso, por ele ser do grupo prioritário, por que são estipulados grupos? São grupos que são mais suscetíveis a ter casos graves. Então, o idoso, por conta da idade, por conta de problemas já que ele possa ter de saúde, ele se torna um pouco mais suscetível a pegar casos graves. Quando ele se vacina, ele vai se proteger desse caso grave ou até um futuro óbito, né? Quando ele já está com sintoma gripal, a vacina ela não vai fazer ele ter esse sintoma. Porém, se eu já estou com esse sintoma, eu tenho que me recuperar, ficar com o meu sistema imunológico ok, para depois eu tomar esse fragmento desse vírus, mesmo que eu não ative ele no meu corpo. Mas a recomendação é não estar com sintoma gripal, não estar com febre e nem tomando antibiótico. Aí ele pode se vacinar normalmente, não vai ter nenhum sintoma. Geralmente é uma vacina que tem pouquíssimas reações, então é bem tranquila, bem eficaz. Ele pode ficar muito tranquilo quando se vacinar. Carolina, a gente falou com relação à terceira idade. Quais são os outros grupos também que a campanha pretende atingir? Então, a gente fala do grupo prioritário, que são principalmente as crianças acima de 6 meses, né, imunossuprimidos, mas hoje a gente já tem uma liberação do Ministério da Saúde e do Estado para a população em geral. Então, hoje, o propósito do Ministério da Saúde e também nosso, da Prefeitura de Araruama, é que toda a população se vacine. Como eu falei, então, se a gente tem uma população vacinada, eu tenho circulação de vírus muito menor. Então, eu tenho a probabilidade dessa influenza se manifestar e nas pessoas que não puderam se vacinar muito menor. Então, hoje a indicação é não somente os grupos prioritários, mas para que toda a população se vacine. Como eu falei, hoje a gente tem vacina em todos os postos, então todo mundo hoje precisa se vacinar. Hoje a gente tem que pensar que vacina eu não estou protegendo só a mim, eu estou protegendo o outro, eu estou protegendo o idoso que está na casa, eu estou protegendo o meu bebê, eu estou protegendo a minha família, eu estou protegendo o meu amigo. Então, a vacinação hoje ela é coletiva, ela precisa ter esse olhar de coletividade, não de individualidade. Uhum. Débora, você pode explicar para a gente, por exemplo, eu tomei essa vacina, significa que eu não vou pegar essa doença ou significa que eu posso sim ter, mas eu vou ter ela de forma mais branda? Então, existem algumas vacinas que elas fazem a erradicação do vírus. A influenza, no caso, o que acontece? Esse vírus ele é muito mutável.
Então, todo ano ele vai sofrendo mutações. Por isso que, anualmente, a vacina ela é reformulada. Cada ano, através das cepas novas que acontecem, ela vai sendo reformulada e vai sendo realizado. Mesmo eu fazendo a vacina, eu ainda estou propensa a pegar? Sim, mas geralmente eu não vou pegar o mesmo vírus com o que eu me vacinei. Pode acontecer, se assim, daqui a alguns meses, acontecer uma mutação e esse vírus se diferenciar e eu pegar. A chance de pegar essa doença e ela ser branda é muito maior do que se eu não tiver me imunizado. Então, assim, mesmo tomando, eu ainda corro o risco de pegar, sim, mas de formas bem mais leves, bem brandas, incidência de 1 a 3 dias de doença e não um tempo prolongado, não com decorrência de pneumonia, ou então outras formas mais graves, igual acontece. Então, é importante se vacinar por conta disso. Mesmo o vírus sendo mutável, ele vai vimbrando quando a gente tiver essa doença. Carolina, queria que você explicasse para a gente. Por exemplo, a pessoa, quando ela vai buscar um local para ela se vacinar, ela precisa ir obrigatoriamente no posto de saúde que atende o bairro onde ela mora, ou se ela trabalha em outro bairro, ela pode ir nesse, ou ela tem que procurar o posto que atende o bairro dela? Não, ela pode ir em qualquer posto, né? Preferencialmente, se ela puder ir no posto que ela é cadastrada, então tudo isso também seria melhor. Mas se ela não tem essa possibilidade, eu trabalho nesse local, tem um posto do lado do meu trabalho, não é onde eu moro, não tem problema algum. A vacina, ela é universal, ela é SUS. Então, ela é direito da população ter essa vacina. Então, hoje, aonde ela estiver, tanto é que a gente tem realizado a conscientização na Praça da Bíblia, né, na Praça João Hélio, em locais estratégicos, por exemplo, na Praça da Bíblia é um local estratégico onde a gente tem um comércio, várias circulação de pessoas ali, então não tem problema algum. Ela pode ir aonde for mais próximo para ela, mais cômodo para ela, para que ela possa realizar a vacina. E o importante é ela levar um documento, né, principalmente o CPF, um documento de comprovação, né, de que ela é a pessoa para que a gente possa realizar essa vacina, principalmente o CPF. Ela pode ir só com CPF ou ela tem que levar também carteirinha do SUS ou comprovante de residência ou não precisa? Não precisa. Só documento? Só o documento, não precisa. Débora, eu queria que você falasse um pouco com relação à expectativa. O governo federal, ele passa para vocês uma meta de quantidade, porcentagem da população. Eu queria que você falasse qual é essa meta e como que se encontra hoje o número de vacinação. A meta estadual é de atingir 90% da população do grupo prioritário. Aqui no município, nós temos cerca de 39 mil, pelos dados do IBGE. Até o momento, a gente vacinou cerca de 20. Então, assim, a gente ainda está abaixo da meta, mas a gente está caminhando. Essa meta agora, antigamente, a gente tinha uma meta de meses, porque era intitulado campanha. Agora vai ser rotina. Então, a gente tem ao longo do ano para bater essa meta. Qual a importância da gente conseguir vacinar a maior parte agora nesse período de frio? Porque é onde tem maior circulação desse vírus. Porém, essa meta agora ela é anual. A gente tem que atingir 90% da população do grupo prioritário até fechar esse ano. Vocês realizaram agora no início do mês de julho, né, uma campanha. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o local onde foi essa campanha, que público que foi atingido e se tem expectativa de fazer outros dias também. Sim, então, nós realizamos agora em julho, como eu falei, nós realizamos em maio, junho e agora a terceira que a gente está realizando agora em julho, na Praça da Bíblia. A população em geral, para que toda a população possa ter, às vezes as pessoas podem pensar, eu não posso sair do trabalho para poder tomar, então a gente está fazendo essas ações estratégicas para que a população possa ir até a gente, a gente está tentando ficar mais próximo da população, né, para que ela possa ter possibilidade de realizar a vacina. Então, a população, em geral, acima de 6 meses, a gente ficou lá para realizar essa vacina. E a proposta é essa, como a Débora falou, a gente, além de atingir a meta, a proposta da prefeita, a proposta que a prefeita se preocupa muito com isso, da saúde da população, é de que toda a população, principalmente nesse momento de frio, né, esteja vacinada e esteja protegida, porque vacina é vida, né? Então, como eu falei, quando eu me protejo, eu estou protegendo o restante da população. Então, a gente está fazendo essas ações estratégicas para poder fazer essa vacinação no coletivo. Débora, com relação às crianças no posto de saúde ou pode ir no CIMI também? Ou no CIMI só as outras vacinas? Não, as crianças acima de 6 meses têm todas as unidades básicas, né? Todos os PSFs estão realizando. O CIMI também realiza até 12 anos de idade.
Nesse primeiro semestre, nós realizamos em todas as casas creches também, foi uma equipe fazer vacinação. E para o segundo semestre vai atingir também a educação infantil e creches. Então, a criança, os pais podem levar até a unidade de saúde ou até o CIMI, não tem problema. E quando também for ofertado na escola, a gente vai também sinalizar, vai ser divulgado e também ofertada a vacina da gripe também junto, da influenza. Carolina, eu queria agora falar um pouco também sobre as outras vacinas disponíveis e sobre as outras campanhas de vacinação. Você pode falar para mim, primeiro, com relação aos adultos? Porque a gente tem muito aquela percepção de que a criança toma vacina, né? A gente tem a criança pequena, a mãe tem aquela carteirinha, tem o controle, e na infância da criança ela leva e, teoricamente, a criança toma todas as vacinas, sendo que a gente sabe que tem criança também com a vacina atrasada. Mas eu queria que você falasse de vacinas para adultos. Quais são outras campanhas também que o município tem e outras vacinas também importantes dos homens e mulheres tomarem durante a vida que podem também buscar no posto de saúde? Hoje a gente pode estar falando de uma campanha bem importante que hoje no Ministério ele vem focando bastante, e a gente aqui no município também fala, e quando a gente for também para as escolas, a gente vai estar focando isso, a vacina do HPV, que hoje a gente tem de 11 a 19 anos, né? É uma vacina extremamente importante para os adolescentes e que muitas vezes os pais têm muita resistência. Ah, mas minha filha não começou a ter relação sexual, mas isso é para a vida, né? A vacina do HPV, ela faz prevenção de câncer de colo de útero, de outros tipos de câncer, então é uma vacina extremamente importante. Então, assim, a gente pensa que é só naquele momento, não, é uma vacina que vai para a vida. Então, a gente tem hoje o calendário de vacina para criança, para o adolescente, principalmente o HPV, e para os adultos, né? O adulto a gente tem hepatite, tem a antitetânica, que são vacinas importantes também. O idoso tem a vacina da influenza, a vacina do Covid também. A gente pega muito pessoas, né, que, por incrível que pareça, tem pessoas que até hoje não tomaram vacina de Covid. Então, isso, para a gente pensa assim, poxa, isso é inadmissível, mas existem pessoas que até hoje não tomaram vacina de Covid e são adultos, são idosos. Então, a gente precisa que as pessoas tenham consciência, como eu falei desde o início, que vacina é algo coletivo, não é só individual. Então, a gente tem a vacinação dos adultos, que principalmente que é a vacina antitetânica, a hepatite, dos idosos também, que entra agora a influenza, que vai entrar na rotina, né, Débora? Isso. Que a influenza, ela vai entrar na rotina, e a vacina do Covid, ela entrou na rotina também, porque antes era uma vez ao ano, né, como a influenza, mas a influenza e a vacina do Covid, agora ela vai entrar para vacinação, principalmente para os adultos e para os idosos, como rotina. Tá. Débora, então uma pessoa adulta, né, no caso a gente está falando dos moradores de Araruama, ela pode ir ao posto de saúde com um documento e perguntar qual vacina que ela pode tomar, verificar qual vacina ela ainda não tomou e se proteger? Sim, o adulto ele pode ter a caderneta, já levar essa caderneta e a gente verificar como que está a situação vacinal dele, ou se ele não tiver comprovação nenhuma, a gente vai fazer as vacinas que são discriminadas para o adulto. Antitetânica, hepatite B, tríplice viral, Covid, influenza. E a gente também tem uma ação muito boa que é a saúde do trabalhador. Então, a gente vacina as pessoas que são trabalhadoras, que precisam também de vacinação por conta da empresa. A gente faz essa vacinação também. Então, a pessoa vai embarcar, ou então a empresa está cobrando. Essa vacina também é disponibilizada. E também a gente tem lá na saúde coletiva, que é uma vacinação que a maior parte vai destinada para adulto, são as vacinas especiais. São feitas para grupos especiais, são os imunodeprimidos, imunossupressores, são vacinas que são fornecidas pelo CRI, a gente faz um formulário, a gente envia para o estado e essa vacina vem para o município e a gente vai fazer. Dependendo da patologia do adulto, também vai ser feito lá na saúde coletiva. Então, a gente faz todo um resgate, tanto para prevenção quanto para o controle também e tratamento. Carolina, eu queria agora que você falasse um pouco com relação à vacinação para as crianças. Isso, então, hoje a gente tem a vacinação das crianças, que é extremamente importante, né? E essa vacinação acontece tanto na atenção básica, tanto em todos os postos, quanto no CIMI, né? Então, a gente tem vacina de 0 meses. Então, a vacina, hoje a gente já tem algo bem estratégico, que a criança ela já sai da maternidade, Jaqueline Prates, hoje, com a vacina da hepatite B e a BCG, né? Então, a gente já sai determinado isso. E isso é muito importante, porque antes, né, Débora, a gente tinha muita perda de tempo ali da mãe levar essa criança para fazer a BCG, a hepatite. Então, a criança ela já sai da maternidade já vacinada. Então, isso é extremamente importante. E
e ao longo do tempo da vida dela, as mães, os pais, a família precisa estar olhando realmente o calendário de vacina para que essa vacinação possa estar em dia, porque a vacinação ela faz proteção para o resto da vida dessa criança. Então, é importante estar sempre olhando o calendário de vacina, porque é sempre anotado quando essa criança, quando esse pai precisa retornar, essa mãe precisa retornar com essa criança para poder fazer a vacina. Que é a pneumo, que é a meningo, que é a rotavírus, e inúmeras vacinas que precisam ser realizadas ao longo da vida dessa criança aí. Eu queria que vocês falassem um pouco agora com relação à situação atual de vacina de crianças hoje em Araruama. O número está legal ou os pais precisam ter mais essa atenção? Como é que está a situação da vacinação de crianças no município hoje? Então, após a Covid, tinha tido uma queda, né? Isso a nível nacional. De uns 3 anos para cá, essa cobertura ela está aumentando. Cerca de 2 anos, né, Carol? Sim. A gente está conseguindo manter essa cobertura boa dentro dos níveis esperados, dentro das metas que o Estado preconiza. O que a gente tem feito? Quando tem alguma incidência de alguma queda de cobertura vacinal, a gente faz a busca ativa. Então, o agente comunitário que está ali naquela comunidade, ele vai observar o calendário vacinal daquela criança quando ele faz a visita, ele vai informar a unidade básica de saúde e a gente vai fazer essa busca ativa dessa criança. Então, a gente também tem esse monitoramento. Quando vê que uma população está com baixa cobertura de determinada vacina, a gente faz a busca ativa dessas crianças, tenta vacinar, tenta ir no local, tenta ir nas escolas, fazer conscientização. Tem o PSE, que faz também palestra nas escolas, falando sobre conscientização. Então, a gente está sempre em busca de tentar resgatar essa criança para esse calendário ficar sempre ok. A gente sabe que a internet, né, assim como nós estamos gravando um conteúdo informativo para a internet, a gente sabe que a internet traz muita informação boa, mas a gente sabe que a internet também traz muita desinformação. Sim. Vocês acham que a desinformação, as fake news atrapalharam também no processo de vacinação de toda a população? Muito, muito. Principalmente na época do Covid, né? A desinformação, fake news, trouxe muito problema, né? E trouxe muita falta de responsabilidade, vou dizer assim, quanto à realização da vacinação. Mas depois de uns 2 anos para cá, mais ou menos, né, Débora, a gente viu que essa desinformação começou a cair diante da informação dos nós profissionais, da gente estar fazendo essa busca ativa. Então, a gente tem muito esse PSE, o que é? O Programa de Saúde da Escola. A gente trabalha muito com essa questão de vacinação com as crianças, de informar. Então, quando a gente leva essa informação para a criança, ele acaba levando para os pais, né? Então, a gente trabalha muito na cabecinha dessas crianças, desses adolescentes, que a vacinação é importante. Então, a criança chega em casa, pai, mãe, eu preciso vacinar, né? Então, a gente trabalha muito em cima disso, a gente tem esse programa e a gente leva a vacina até a escola. Então, a gente não espera vir até a gente. Então, a gente faz essa busca ativa através da atenção básica, através de agentes comunitários, através do programa de saúde da escola. Então, a gente tem buscado a população, a gente tem ido à população, porque a gente percebeu, após o Covid, que a população começou a não vir até a gente, não vir até o profissional, não vir até o posto. Então, a gente decidiu ir até eles, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, nós começamos a ir até a população. Então, e essa ida à população, essa busca ativa à população tem sido muito válida. E com essa informação, quando a gente vai com o profissional de saúde, a gente mostra eficácia, mostra a validade, a importância da vacinação, a gente ganha credibilidade com a população e assim a gente consegue ter um índice maior de vacina. Carolina, eu queria que você falasse para a gente hoje, eu quero saber qual o posto de saúde que tem perto da minha casa, eu quero saber qual unidade que eu posso ser atendido. Onde é um local que a pessoa possa buscar essas informações, essa relação de todas as unidades de saúde da cidade? Então, hoje nós temos 32 unidades, né, de saúde, Areal, Ponte dos Leites, Jardim Califórnia, todos os distritos nós temos unidades básicas de saúde. Morro Grande, São Vicente, Iguabinha, Bananeiras, no centro de Araruama a gente tem o CIMI, a gente tem Mataruna, Boa Perna, Jardim Califórnia. Vai me lembrando, Débora. Quem quiser saber o endereço pode buscar no site da Prefeitura? Pode buscar, no site da Prefeitura tem. A gente também, quanto saúde coletiva, a gente também pode estar informando. Então, cada unidade de saúde, pertinho da população,
população, a gente tem uma unidade estruturada, com vacinação, todas as unidades, Posse, Boa Vista, Sobara, Sobradinho. Então, não é só aqui no Reduto do Centro. Então, a gente tem essa preocupação, a prefeita tem essa preocupação com a população que esteja um pouco mais distante. Jardim Califórnia, até lá Sobradinho, Sobara, toda a população ela tem direito e hoje ela tem a vacina à disposição dela. E onde que fica a sede da saúde, da vigilância sanitária? A saúde coletiva, né? A saúde coletiva fica no prédio da Delfim Carvalho, no prédio da antiga Politécnica ali. E ali é importante a gente falar que, além de vacinação, a gente tem o polo hoje em Araruama de peçonhentos, né? De animais peçonhentos, que nós somos o polo da Baixada Litorânea. Então, isso quer dizer o quê? Se a pessoa é picada com uma cobra em Rio das Ostras, ela vem para São Vicente, onde é o nosso polo, para ela poder fazer o soro relacionado à cobra. Se ela é picada com escorpião. Então, nós temos esse polo de peçonhentos aqui na nossa região, aqui em São Vicente. Então, nós fomos escolhidos e isso é um privilégio para a gente, né? Toda a Baixada Litorânea, ela vem para cá. E a gente tem essa sede, essa central dentro da saúde coletiva, não só dos soros, das vacinas, mas das vacinas da questão dos animais peçonhentos, mas de toda a vacinação. A gente tem uma central ali na saúde coletiva, que dali a gente faz distribuição para todos os polos, toda a atenção básica, CIMI, para todas as unidades. Então, a central fica ali, no prédio da Politécnica, não somente a vacinação, né? Como eu falei, as vigilâncias epidemiológicas, ambiental, sanitária e todos os programas de saúde que a gente tem, que são inúmeros, de hipertensão, diabetes, hanseníase, tuberculose, saúde do trabalhador, saúde do homem, saúde do idoso. Então, todos os programas, o programa de saúde da mulher e da criança. Então, são todos os programas e também a atenção básica. A administração da atenção básica fica ali na saúde coletiva. Então, a gente fica ali um reduto e que da saúde coletiva saem estratégias extremamente importantes de saúde pública para a população de Araruama. Então, mais uma vez, eu agradeço a nossa prefeita, Daniela, pela confiança, a gente depositada, a mim especialmente, e ao nosso Fabrício também, que é o nosso secretário, pela confiança a gente, porque ele sabe que dali vai sair estratégias importantes e que vai fazer diferença lá na ponta para a população. Débora e Carolina, eu queria que vocês deixassem então um recado para quem vai assistir a nossa entrevista sobre a importância de se vacinar. Para ali. Então, eu peço muito, carinhosamente, a toda a população de Araruama. Nós hoje temos essa proposta, a nossa prefeita ela tem essa questão de que a população ela precisa estar protegida, tem esse carinho com a população, e vacinação é uma forma de carinho, né? Então, a gente tem que pensar na coletividade, a gente não pode pensar no individual, eu não vou fazer a vacina porque dói, eu acho que eu vou ficar doente. Não, a gente tem que pensar no próximo, a gente não pode pensar só na gente. Então, pense em vacina como vida, pense em vacina como um ato de amor, um ato de carinho a toda a população. Quero agradecer muito o trabalho de vocês, reforçando a importância da vacinação, né? A gente viveu um período, a gente viveu a pandemia, e a pandemia a gente já sabe há quantos anos que a vacina fazia parte da vida da gente, erradicando tantas doenças que levavam crianças, né? A gente tinha um grande número de mortes de crianças porque a gente não tinha as vacinas, e veio a pandemia reforçando a importância da vacinação. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, e se vacinem. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Pod Costa com patrocínio da Prolabos. Até o próximo episódio.